Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos uma partida aqui, mais uma partida do Campeonato Continental das Américas 2019 que está sendo jogado agora. Último dia hoje, domingo, última rodada, 11ª rodada. E a gente tem uma partida muito legal aqui do Mequinho, pessoal. O Henrique da Costa Mequin. O Mequinho foi o nosso primeiro grande mestre, o primeiro grande mestre brasileiro. Fez um sucesso enorme na década de 70, foi homenageado em música do Raul Seixas, foi capa de revistas importantes da época, enfim, foi pegar taça no estádio, virou celebridade mesmo na década de 70 porque ele não era, ele era o terceiro melhor jogador do mundo, apenas atrás de Karpov e Vitor Korchnoi. Ele era tido como uma promessa, o sucessor de Bob Fischer, e poderia se tornar inclusive campeão mundial. Foi acometido, infelizmente, por uma doença grave. Foi tido como iria perder a vida em poucos dias, em poucas semanas. E assim ele viveu durante 20 anos. E conseguiu controlar muito bem, combater muito bem essa doença rara, chama miastenia grave, se eu não me engano. E muitos anos depois, então, esse foi já um grande sucesso, né, na vida do Mequinho no xadrez e fora dos tabuleiros também, vencendo essa doença gravíssima. E o Mequinho tá de volta, tá muitos anos depois e jogando muito, fazendo um torneio incrível no Continental das Américas. Tá invicto, depois de 10 rodadas não perdeu nenhuma. E vamos dar uma olhada nessa partida aqui. Ele tá jogando contra o Luiz Ernesto Rodi, que é um mestre internacional de grande força, uruguaio. E vamos dar uma olhada aqui nessa partida. O uruguaio Luiz Ernesto está de brancas, o Mequinho está de negras. E a partida começa aqui com E4, peão do rei, e C5, a defesa siciliana pelo Mequinho. Cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6, cavalo C3. E aqui o Mequinho tem a possibilidade de entrar no Najdorf com A6. Talvez a linha mais jogada nessa posição. Mas o Mequinho escolhe uma segunda linha também muito jogada pelos grandes mestres, a Scheveningen, que se caracteriza por esse lance E6 nessa posição. A partida segue com G4, a variante Keres, o ataque Keres aí da Scheveningen. E a ideia é partir realmente para um ataque muitas vezes considerado prematuro na ala do rei, porque ainda peças não foram desenvolvidas e tudo mais, mas o ataque Keres tem seus truques, tem seus segredos. É fundamentado, é muito jogado por grandes mestres. Se eu não me engano, a Judith Polgar jogava isso também. E vamos ver como é que continua. Aqui o Mequinho tem que parar o avanço com G5, então ele joga aqui H6 e a partida segue com torre G1. E assim, é intimidador, essa variante aqui, ela intimida, né? Porque de repente as brancas já têm muitos ataques. É óbvio que elas vão dar depois roque na ala da dama, né? Porque aqui já estourou tudo na ala do rei. É uma abertura bastante perigosa. O Mequinho mantém toda a sua calma e continua o desenvolvimento de peças com cavalo aqui em C6, bispo aqui em E3, bispo D7, simplesmente desenvolvendo, H4 e esse ponto, gente, é aqui que não pode fazer besteira, né? Esse ponto aqui da partida. Um lance calmo, por exemplo, aqui como A6, não foi o lance jogado pelo Mequinho, mas é um lance típico de siciliana, jogar A6 para depois jogar com B5 e tudo mais. Então um lance como A6, por exemplo, aqui as brancas ficariam muito bem com o lance G5, tá? Então H4 preparou G5, e G5 nessa posição, atacando o cavalo e atacando o peão, é muito forte, tá? Uma possível sequência aqui seria H toma, cavalo G8 e G6, e as brancas têm uma partida muito vantajosa aqui, provavelmente vencerão em mais alguns lances, por conta já de todos os ataques aí na ala do rei, as peças mal desenvolvidas das negras, tá? Então o ataque Keres é perigoso e tem que ter lances precisos de abertura para não se complicar logo de cara. Depois de H4, o Mequinho vai para a ideia correta na posição, que é o lance aqui H5, extremamente preciso o Mequinho, e não permitindo então o lance G5 com ataque no peão e no cavalo. Agora sim, claro, permitiu o G5, mas não foi o lance jogado. Mas depois de H5, se for jogado G5, o cavalo ganha o posto aqui em G4, ó. Tá atacado pela dama, mas está protegido pelo peão. Então essa é a ideia de H5, muito bom aqui o lance do Mequinho. E a partida seguiu com G toma em H5, abrindo a coluna aí para a torre, cavalo toma em H5, e vale perceber que esse peão aqui de H4 é um peão fraco. Ele pode ser explorado agora ou pode ser explorado mais tarde. A partida segue com cavalo toma C6, bispo toma C6, e agora
Dama D2, o Luiz Ernesto é um forte jogador, um mestre internacional de grande força. Ele deixa aqui o peão de H em troca de velocidade de desenvolvimento, quer ganhar a iniciativa. Tá? Então aqui se o Mequinho por acaso capturar o peão em H4, as brancas dão um grande roque e pelo preço de um peão tem um desenvolvimento melhor, vão ganhar a iniciativa, vai existir possibilidades de tentar prender a dama. Então o Mequinho, sendo um jogador muito experiente, foi um dos melhores jogadores do mundo, sabe que a fraqueza em H4 é uma fraqueza permanente. Quando o seu adversário tem uma fraqueza permanente, você não precisa ter pressa para ir para cima dessa fraqueza. Essa fraqueza vai estar aí a partida toda. O Mequinho continua tranquilamente aqui com o cavalo em F6, né, pressionando agora aqui no centro. A partida segue com o bispo G5 defendendo, então, colocando uma cravada no cavalo. E o Mequinho continua, normalmente aqui com A6, lance importante na siciliana, segurando a casa de B5 e preparando avanços com B5 no futuro. A partida segue com grande roque, dama C7, colocando sempre pressão na coluna C, típico também de siciliana. Dama D4, fazendo pressão em F6, bispo E7, desenvolvendo mais uma peça e defendendo em F6, e agora A4. Aqui o Luiz Ernesto também tenta segurar os avanços do Mequinho na ala da dama. E aqui, gente, olha que legal, o Mequinho não deu roque, né? Mas essa torre está muito bem na coluna H, né? Colocando aí pressão nesse peão fraco. E agora, então, o Mequinho faz o lance torre C8 e decide que o rei está muito bem onde está. Né? Muito interessante aqui essa estratégia do Mequinho. Ele vai realmente aqui para cima dessa coluna C, dobrando aqui a dama e a torre. E pode ter um ataque forte mais para frente. A partida segue agora com bispo em E2, conectando aí as torres. E agora, dama aqui em A5 pelo Mequinho. E eu acho que por trás aqui desse lance, eu enxergo uma coisa interessante aqui da posição. Provavelmente foi isso que o Mequinho está de olho aqui. Além de ser um lance que libera aqui tira a dama da frente da torre, se a gente reparar bem, eu acho que a chave toda da posição está nesse peão fraco aqui da coluna H. Existem pontos fracos aqui na posição do Luiz Ernesto, que são o peão de H, o peão aqui de F, né? Queira ou não, o peão aqui de E4 também está um peão fraco, atacado duas vezes. Né? Então aqui se o Mequinho conseguir trocar as damas, ele vai ter um final melhor. E ainda vai ter sempre ameaças aqui na coluna C. Né? O domínio, uma torre muito forte na coluna C. Então eu acredito que o Mequinho tenha partido para o lance dama 5 para tentar jogar um dama C5 ou dama E5 e tentar trocar as damas e partir para um final vencedor. Olha que legal aqui a estratégia do Mequinho. A partida seguiu com o bispo aqui em D2. E além de tudo, gente, esse lance estava ameaçando também ataques, né, com B5 e tudo mais. Então ele também é um lance que, se as brancas não tomarem cuidado, o Mequinho pode também não querer trocar as damas e partir para um ataque, né? Mas bispo D2 defende corretamente a posição, né? Já ameaça alguns ataques descobertos e tudo mais. E aqui o Mequinho então segue o seu plano. Aqui existe um ataque em G7, né? Mas então a gente agora vai para uma série de trocas, porque o Mequinho faz o lance dama E5, praticamente forçando aí a troca de damas. Essa dama não está mais defendida. Então aqui o Luiz Ernesto troca as damas, pelo menos dobrando um peão aí do Mequinho. Dama toma em E5, D toma em E5 e agora uma série de capturas começa a acontecer aqui no tabuleiro. Porque se a gente for olhar mais uma vez, olha aqui, esses pontos fracos agora começam a brilhar aqui no tabuleiro. H4 piscando, ó, F2 piscando, E4 piscando, esses pontos caindo, né? A4 está sob ataque permanente se esse cavalo sair daqui, né? Mais uma vez vai ficando visível aqui a força dessa torre na coluna C. E claro, está caindo aqui em G7 agora na posição do Mequinho. Vamos ver como é que continua a partida. Torre toma em G7, cavalo toma aqui em E4, cavalo toma em E4, bispo toma aqui em E4. E agora esse peão aqui de C está atacado, veja a força da posição do Mequinho. O peão de C2 está atacado, o peão de H4 está atacado. A partida segue com bispo C3, defendendo então desse ataque, e pode parecer que está ameaçando aqui capturar em E5, mas na verdade não, né? Porque senão está caindo aqui em C2. A partida segue com bispo toma em H4, mais um pontinho fraco aí da posição chave capturado, e agora essa torre tem uma excelente coluna para poder jogar. Torre G4, e esse lance está atacando aqui o bispo de E4, o bispo de H4 está defendido por enquanto, e o Mequinho simplesmente retira o bispo com um ataque aí sobre a torre, bispo em F5. Torre aqui em B4 atacando agora o peão de B7, mas também está caindo aqui em F2.
bispo toma em F2 e esse lance o Mequinho já limpou a coluna H e agora ele limpou a sétima horizontal. Olha que legal o que o Mequinho está fazendo aqui no tabuleiro. A partida segue com torre toma em B7 e agora bispo D4. Aproveitando aqui o tema desse bispo cravado, porque senão tá com um forte ataque acontecendo aqui em C2. A partida segue agora com bispo toma em A6 e agora torre na sétima, torre aqui em H2. Se a gente for olhar essa posição, a questão material tá igual, 3 peões para cada um, 2 torres aí, o par de bispos para cada um, mas a posição do Mequinho é muito forte, realmente aí com essa torre na sétima, agora esse ataque monstruoso aqui de torre e bispo na cara do rei. A partida segue com bispo D3 defendendo e agora bispo toma C3 aqui pelo Mequinho e vai ganhar mais um peão nessa linha. Depois de B toma C3, Rafael, poderia tomar aqui em F5? Poderia, provavelmente seria uma continuação melhor do que seguiu na partida, mesmo assim as pretas ficam muito bem. Depois de bispo toma aqui em F5, poderia até jogar aqui com bispo toma em B2 com cheque ganhando um peão, ou poderia, acho que mais forte ainda, deixar e seguir aqui com E toma em F5, esses 2 peões conectados serão muito fortes aí na posição, né? Então uma possível sequência B toma C3, torre toma C3 e uma posição melhor para as negras. A partida seguiu depois de bispo toma em C3 com B toma em C3 e agora torre toma C3. Torre D2 propondo trocas, torre toma D2, rei toma D2 e torre A3. Então aqui o Mequinho tem um peão a mais já na posição, tem um final vantajoso e vamos ver se ele consegue conduzir com técnica um final desse para uma vitória. Vamos lá, bispo C4 e aqui a ideia de bispo C4 é claro, se o Mequinho capturar aqui em A4 vai perder a torre por conta do cheque. Capturando a torre na sequência, seria um triste fim de uma partida tão bonita. O Mequinho, mas além de tudo, esse lance ele não fica só contando com o erro do Mequinho não, esse lance visa vir aqui para B3 e montar uma fortalezinha aqui, né? A partida segue agora com o bispo em E4, atacando a torre, torre B8, ela sai com um tempo, com cheque, rei E7 e agora bispo B3, tá tudo defendido, essa torre não tá fazendo mais nada aí, né? A festa acabou, só sobrou ele aí, vamos sair daqui, né? Então torre A1, voltando a torre aí pro jogo, torre B5, atacando aqui o peão e visando, provocando aqui o lance F6 que enfraqueceria muito aqui o ponto de E6. O Mequinho não vai fazer um avanço, sabe, toda vez que avança um peão ele não recua, então tem que ser extremamente bem calculado qualquer avanço de peão, em qualquer posição, principalmente em finais. Rei D6 então foi jogado defendendo o peão, torre B8, e aqui um lance interessante do Mequinho, bispo C6. Esse lance visa não apenas atacar aqui o peão de A4, mas também o bispo pode ser um bom protetor aqui em torno do rei, porque daqui a pouco começa a vir muito cheque, né? E esse bispo vai poder cobrir, vai poder defender. Torre F8 atacando aí o peão, e agora o Mequinho aproveita para defender o peão avançando. Esses peões passados aqui e conectados são muito fortes, e cada vez que eles avançam, o tabuleiro treme, né, pessoal? F5 já começa a dar uma tremida aí. Percebe-se que já vem terremoto daqui a pouco aí. Torre D8, cheque. Bispo D7, olha que legal, o bispo cobrindo. Rei C3 e agora E4. Mais um chacoalhão no tabuleiro. Rei D4, E5, dando cheque, rei E3. E agora o Mequinho gostaria muito de jogar um lance como F4, mas está caindo aqui em E4. Né? Então ele tem que fazer uma manobra para isso. Primeiro aqui com rei C7, tirando o incômodo da cravada, atacando aí a torre. Torre F8 e agora sim, a ideia do Mequinho, muito fantástico, um lance muito instrutivo aqui de finais, que é esse lance torre G1, visando vir aqui para G3 dando um cheque. Esse rei vai ter que sair dessa horizontal e ele vai poder então avançar com esse lance que ele quer, que é o lance F4. Né? Então ele tem que primeiro expulsar o rei para não ficar esse incômodo aqui de rei toma em E4 e poder jogar o lance F4. Legal, bem instrutivo. Torre F6, torre G3, finalmente o Mequinho conseguiu. E depois de rei F2, atacando a torre, atacando aqui a torre, o lance F4. Avançando, mais uma tremida agora, e agora as tremidas vão ficando pesadas aí no tabuleiro, fortes. Né? O peão avançou mais uma vez, está defendendo a torre. Bispo E6, e agora E3 cheque, mais um chacoalhão. Rei E2 e agora bispo toma aqui em A4. Além de tudo, tá caindo material, a posição das brancas começa a desmoronar. Aqui, bispo D5, bispo D7, tentando vir aqui para G4, bispo E6 bloqueia. O Mequinho não quer trocar peças, essas peças coordenadas juntas podem ajudar aí
no avanço dos peões, então bispo C6, bastante importante manter as peças, apesar de que se trocasse ainda estaria ganho, mas aqui o que importa é o princípio, o conceito por trás e o melhor lance, né? Bispo C4 foi jogado, bispo F3 cheque e depois de rei F1, se você quiser até encontrar aí um lance de arremate na posição, vale a pena, qual o lance do mequinho aí que ele faz, e o Luiz Ernesto então abandona a partida, e eu espero que você tenha encontrado aí o lance simples e efetivo, torre H3. Se você encontrou outros lances aqui, tudo bem, torre G2 também é legal, colocando a torre na sétima, também é um lance forte, mas torre H3 aqui é o lance mais forte da posição, tá ameaçando de cara aqui, checkmate em H1, não tem muito como defender isso, na verdade teria que jogar a torre G6, é forçado, o rei não consegue escapar por muito tempo, né? Se jogar aqui um lance como rei E1, vem torre H1, né? E depois de bispo F1, avança com E2 e acabou a partida, né? Tá, deixa eu mostrar. Essa sequência aqui seria a vencedora, né? Então não tem muito como evitar aí, depois de torre H3. Se jogasse torre G6, por exemplo, poderia ter uma sequência forte aqui com torre H2, não precisaria nem dar cheque, porque a torre voltaria, cobrindo torre H2 já é muito forte. Torre G7 cheque, uma possível continuação rei D6, bispo B5, apoiando aqui a casa em D7, torre toma C2, e agora ameaçando dar checkmate pelo outro lado aqui, ainda teria mais um cheque, torre D7 cheque, rei E6, agora a torre pode voltar para defender, apesar de que vai perder muito material, né? Aqui bispo A4, torre C1, e agora acabou, né? É quase um checkmate, e aqui é muito material, as brancas vão ter que voltar a peça e perder material, né? Por exemplo, torre D1, bispo toma D1, bispo toma D1. E aqui, claro, você poderia capturar e partir para um final vencedor, mas o lance mais forte ainda seria F3, ameaçando capturar com checkmate. E depois de rei E1, então defendendo, simplesmente qualquer lance aí de torre ou em B1 ou A1 seria vencedor, ganhando, passando a vez praticamente, aonde o rei teria que se desviar aqui da defesa do bispo. E aí depois de rei F1, único lance, torre toma em F1 seria checkmate, né? Então por isso que depois aqui de torre H3, o Luiz Ernesto Rodier abandonou, final vencedor aqui para o Mequinho. E uma excelente partida, que técnica do Mequinho, que visão de jogo, né? Explorou ali os pontos fracos, teve a paciência, explorou na hora certa, né? Não teve pressa ali, H4 caiu, muitos lances depois não precisou capturar na abertura, né? H4 caiu de qualquer jeito. E aí o ataque na coluna C, né? Mais na coluna H, né? A visão do Mequinho de não dar rock, foi muito fantástica a partida e uma excelente performance do Mequinho. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, ó, depois da 10ª rodada. O Eduardo Bonelli está fazendo um torneio muito bom, 8 pontos aí em 10, está empatado aí em primeiro com o Yuri Vidal, o Sérgio Vega, e ok, vamos ver os nossos brasileiros aí. Sup, 7,5 pontos, está muito bem colocado, venceu também na 10ª rodada, está aí em 6º lugar por enquanto, embaixo dele Neuris Delgado, e logo em seguida o Cricor, ó, também com 7,5 pontos. Com 7 pontos, a gente tem dos brasileiros o Alexandre Fier, o Renato Quintiliano, que está jogando com força de grande mestre, nosso mestre internacional Renato Quintiliano. Olha aí, na sequência, o Marcos Vinícius, o mestre internacional Ovelha, também está jogando com força de grande mestre tranquilamente, 7 pontos aí. Olha o nosso Mequinho, muito bem colocado, o nosso grande mestre Mequinho com 7 pontos, invicto, não perdeu nenhuma, 4 vitórias aí e 6 empates. Muito bacana. O Iago Santiago aí também com 7 pontos. Aí a gente vai descendo mais. Olha só, o Igor tá jogando muito, Igor, 7 pontos. Uma força incrível aí no torneio, um resultado incrível. Rafael Leitão com 6,5 pontos, né? O Darcy Lima, o Evandro Barbosa, o mestre internacional Molina aí com 6,5 pontos. Quem mais com 6,5 pontos? Aqui o César Metsubo, o Everaldo Matsura, grande mestre, o Jorge Bittencourt também com 6,5 pontos aí. E muito interessante a gente ver, só um parênteses, né? O Mequinho, então, na frente de muita gente aí, muito forte realmente, na frente de outros grandes mestres brasileiros também muito fortes, mais jovens e tudo. Ele tá muito bem, o Mequinho, incrível. E tá numa crescente, pessoal, tá numa crescente bonita de se ver. Mas eu quero dar destaque aqui também, ó. Eu quero dar destaque. Claro, a gente tem aqui o Armen Praudian. Olha só, outros brasileiros. O Diogo tá jogando muito. O Bolívar Ribeiro. Agora eu quero dar destaque aqui, ó, para essa turma aqui, ó. A Júlia Alboredo. Olha só que bacana, 6 pontos. Tá fazendo um desempenho fortíssimo nesse torneio.
tá acima aí na frente aí de mais de 150 jogadores muito fortes na colocação de 52ª. A gente tem aqui o Wagner, olha só, o Júnior, o Lucas Tomiello, que foi o campeão aí do Brasileiro Amador Under 2200, está com 6 pontos, está indo muito bem. Olha só, Juliana Teral com 6 pontos também, Álvaro Aranha. Então a gente tem uma turma aí que vale a pena destacar, ó. O Charles Gauch aqui embaixo, o Vitor tá jogando demais, o Vitor Labussière com 6 pontos, o Guilherme de Borba. Então a gente tem uma galerinha aí, gente, que tá vindo com tudo. Olha aqui, eu vou falar todos os nomes, porque tem que homenagear, essa turma joga demais, ó, o Cristiano, o Lucas do Vale, o Natan, olha só, o Berardino. Então essa turma aqui com 5,5 pontos, ó, o Rian, o Silvio Cunha, o Luiz Guilherme, o Sérgio Murilo, o Edson Tsuboi, mestre internacional, com 5,5 pontos. Então nossos brasileiros estão fazendo muito bonito aqui, ó, o Herbert Abreu, Leandro Fabrício, o Eduardo, o Gianfrancesco, o Francisco Roberto aí. Puxa, que legal, gente. Eu gostaria de falar todos aí, mas eu não vou me estender no vídeo. É muita gente realmente, mas é bonito de ver a nossa galera aí indo muito bem. Pessoal, não acaba aqui não a lista, tá? Tem mais de 200 jogadores. São 220, 230 eu acho. Então vai embora essa lista aí. Mas legal, né? Mequinho fazendo uma performance muito bacana. A gente tem o Sup também, com condições inclusive de vencer o torneio. Se ele vencer na última rodada, o Eduardo perder, enfim. Matematicamente ainda existe a possibilidade, apesar de remota, dele ser o vencedor do torneio. Mas dos nossos brasileiros, acredito que seja o que mais tenha condições. Ele e o Krikor, né? Que também está fazendo um excelente torneio. Aí o Krikor Sevag. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado aí pela audiência. Um bom domingo a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!